Olá! Vivemos numa sociedade de consumo e, como tal, estamos habituados a lidar com os direitos e os deveres que temos. Em muitos locais, em caso de defeito ou mau serviço, devolvem-nos o valor do produto ou serviço que adquirimos. Nos transportes, esses direitos já estão calculados, mas existem alguns onde ainda não é bem assim. Saiba quais, na minha opinião, desta semana. Em muitos dos locais onde adquirimos bens e serviços, sabemos que caso os bens estejam danificados ou os serviços não tenham sido disponibilizados tal qual foram anunciados, temos o direito a ser ressarcidos. Do turismo ao comércio, da energia às comunicações, muitas são as atividades económicas onde essa é a regra e ela não é mais do que o reflexo da estratégia de relacionamento que as empresas têm com o consumidor. Em causa está a confiança de quem compra com quem vende. Esta é uma das regras básicas de qualquer relacionamento, a confiança. De tão básico e tão normal que é, temos dificuldade em compreender as razões de quem assim não entende e de quem assim não faz. Mas ainda há um caminho a percorrer para que assim seja em muitas empresas e em muitas atividades. Uma dessas atividades são os transportes e, em particular, os metros. Recentemente, o regulador publicou o primeiro relatório sobre os 3 metros existentes: o metro de Lisboa, o metro do Porto e o metro sul do Tejo, em Almada. Neste relatório, são vários os indicadores apresentados, desde os passageiros transportados, às taxas de ocupação, às receitas e gastos operacionais, aos recursos humanos e níveis de segurança, ou até mesmo aos 7,1 mil milhões de euros de dívida financeira remunerada que os metros têm. Ouviu bem, 7,1 mil milhões de dívida. Mas o meu comentário centra-se nos direitos e obrigações dos passageiros e das empresas. Este relatório refere que nos metros os passageiros têm deveres e obrigações, estando previstas, em caso de incumprimento, várias penalidades. Curiosamente, as falhas que os operadores possam vir a ter para com os passageiros não têm qualquer consequência para as empresas. Ou seja, não estão previstas, identificadas e quantificadas em qualquer documento as obrigações, nem estão estabelecidas implicações do não cumprimento dessas obrigações dos operadores para com os consumidores. Como é evidente, a relação entre o consumidor e o prestador de serviço não é equitativa, não é equilibrada e muito menos justa. Sendo sempre o passageiro o elo mais fraco, o operador impõe-se não reconhecendo a falha, não fomentando o diálogo e acabando por não reconhecer a legitimidade da reclamação, não promovendo assim a confiança tão necessária para uma sã relação entre quem compra e quem vende. Se nos casos do metro do Porto e do metro sul do Tejo as obrigações e deveres dos consumidores e das empresas deveriam estar explanadas nos contratos de concessão que cada um tem, no metro de Lisboa já existe um contrato que salvaguarda estas questões. Mas, numa recente auditoria realizada pelo regulador, foi detectada uma subtileza que consiste numa avaliação anual dos incumprimentos, diluindo ou mesmo anulando quaisquer penalizações. Impõe-se que no novo contrato de obrigações de serviço público do metro de Lisboa, ainda em elaboração e que há muito se arrasta e tarda em estar assinado, seja explícito a obrigatoriedade da avaliação dos incumprimentos de forma mensal, por forma a garantir o direito dos passageiros. A Assembleia da República, ao aprovar o decreto-lei que considera o transporte de passageiros como serviço público e essencial, reforça assim os direitos dos consumidores na resolução dos conflitos e equilibra a legitimidade das duas partes.